sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aterrissagem, a mais uma viagem de Vassoler. Nós, nas viagens de Vassoler, mudamos de país depois de termos singrado a Estônia, a Letônia e a Lituânia, os 3 países bálticos. Depois de termos singrado a inteireza da Polônia, pátria ancestral do meu saudoso e amado pai Tadeu, chegamos à Eslováquia, próximo país das viagens de Vassoler. Eu já havia anunciado para vocês, aliás, não só havia anunciado para aqueles que assistem aos vídeos das viagens de Vassoler, como nós havíamos singrado partes da Eslováquia na circunvizinhança com a fronteira com a Polônia. E chegamos agora à cidade de Košice, que é, vejam só, eu estou muito bem acompanhado aqui, é com muita satisfação, é com muito orgulho que eu mostro a vocês a estátua de um dos grandes escritores que eu pude conhecer nesses 44 anos de vida. Com vocês, o grande Sándor Márai, ou Márai Sándor. Grande escritor que escrevia em língua húngara. Eu vou explicar para vocês, ó. Tá aqui a estátua do Sándor. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tem até uma cadeirinha. Vou até me sentar, né, gente? Vou até me sentar aqui para conversar com o nosso querido Sándor Márai. Tá aqui, gente. Autor de Confissões de um Burguês, sua autobiografia. Autor de Libertação. Autor de As Brasas. Autor de Divórcio em Buda. Autor de formidáveis diários. Eu vou contar toda a história para vocês da minha relação de leitura com o grande mestre das letras, Sándor Márai, Márai Sándor. Por que Márai Sándor? Tá aqui para vocês, ó, com a sua muito bem trajado, muito elegante aqui, ó. Nós temos as cores da bandeira húngara junto com as cores eslovacas e aqui, gente, ó, Márai Sándor. Primeiro ele assinou o sobrenome, depois o nome. O Sándor Márai, ele nasceu onde a época, no início, finalzinho do último ano do século XIX, quase no século XX, 1900 ele nasce, aqui em Košice, não era a Eslováquia. Os eslovacos habitavam aqui a região, é claro, e hoje tem o seu país, do qual Košice, essa cidade onde nós estamos, é um dos logradouros, mas à época nós estávamos no Império Austro-Húngaro, cuja língua oficial era o alemão. Mas o nosso querido Sándor Márai escrevia em húngaro e o fez durante toda a sua vida, seja quando esteve aqui na Europa, seja quando depois da saída dos criminosos nazistas, da chegada dos soviéticos à Hungria, ele já então em Budapeste, não mais em Košice, ele se exila, não compactua com o realismo socialista, com justamente a cooptação das letras, da literatura, para propósitos de laudação do regime socialista capitaneado por Moscou e estabelecido aqui no leste da Europa, e vai morrer nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de San Diego, em 1989. A gente vai falar isso para vocês ao longo desse vídeo, que é dedicado aqui em Košice ao grande Sándor Márai. Que eu quero dizer a vocês, ó, mostrando primeiras tomadas aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tem essa pracinha formidável aqui, ó, onde tá, pequena pracinha, onde tá aqui a estátua do Sándor Márai. Olhem só que eu vou mostrando aqui a vocês nas viagens de Vassoler, ó. É um larguinho, na verdade, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Nós estamos aqui no centro velho de Košice, tá? A cidade aqui, vocês percebem que a Eslováquia é um país que não é tão opulento quanto a República Tcheca. Vocês se lembram de que a República Tcheca e a Eslováquia eram um só país, mas depois da chamada Revolução de Veludo, que rompeu com o socialismo real aqui na Tchecoslováquia em 1989,
ano da morte do Sándor Márai, houve uma separação a posteriori entre os tchecos e os eslovacos. Vocês estão vendo que tá nevando, tá chovendo, agora parece que parou um pouquinho, mas tá uma neve meio chuva, uma chuva meio neve. O que eu quero dizer a vocês, gente, é que o Sándor Márai, ele nasceu aqui em Košice, filho de um banqueiro, tinha uma condição, portanto, financeira privilegiada, e ao invés de ser um burguês ignorante da nossa época, que não lê nada, como uma figura de um idiota, de um imbecil da ordem do Donald Trump, que é um nécio, um playboy, um ignorante, Sándor Márai foi um dos grandes homens de letras, homens humanistas da sua época. Fez grande fama literária, alcançou um grande reconhecimento literário, sobretudo nas primeiras décadas do século XX, era muito lido aqui no Império Austro-Húngaro, na Hungria. Suas novelas e romances foram traduzidos para várias línguas e nasceu aqui em Košice e louvava aqui na cidade a multiculturalidade, húngaros, eslovacos, judeus que viviam aqui nessa cidade múltipla, de muitas línguas, de muitas culturas. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei ontem à noite aqui a Košice, hoje é dia 11 de fevereiro de 2026, quando eu gravo esse vídeo para vocês. Cheguei vindo lá de Krosno, na Polônia, tomei um primeiro ônibus até Sanok, na Polônia, perto da fronteira com a Eslováquia, e depois desci até Košice, de ônibus. Quando tomei o Bolt, que é o Uber aqui da Europa, o motorista era um ucraniano, que havia, um senhor já mais velho, havia nascido na Ucrânia, morado aqui na Eslováquia, sua esposa era tcheca, olha a salada linguística e multinacional. Então o Sándor Márai louvava muito essa cidade de Košice pelo seu internacionalismo, pela sua projeção multicultural. Agora, hoje os eslovacos têm uma lembrança bastante ambígua do nosso queridíssimo Sándor Márai. Se você não leu As Brasas, se você não leu Confissões de um Burguês, se você não leu Libertação, se você não leu os diários do Sándor Márai, eu peço por favor que você o faça. Eu indico para vocês essa leitura. Por quê? Porque o Sándor Márai é um poeta da prosa, um prosador poético, e tem um grande conhecimento da condição humana, esse mestre chamado Sándor Márai. E o que eu quero dizer a vocês é que o Sándor Márai, a despeito de ter uma grande admiração pela cidade de Košice, pela sua multiculturalidade, pelas suas várias línguas, povos, dizia que os eslovacos tinham uma contribuição diminuta para a cultura local e que, na verdade, Košice tinha que fazer parte da grande Hungria, que a Hungria deveria, digamos, ser grande e ter um território maior, território esse que englobaria o povo eslovaco. Claro que os eslovacos não gostam disso hoje, mas está aqui a homenagem que eles prestam ainda assim a essa que foi uma das grandes mentes do século XX, um dos grandes escritores do século XX, Sándor Márai. Olha aqui, ó, ao lado do meu querido escritor Sándor Márai, eu pouso aqui para vocês nessa tomada das Viagens de Vassoler. E eu, como fiz com a nossa querida Wisława Szymborska em Cracóvia, vou ler trechos de Sándor Márai para vocês. Separei aqui alguns trechos para ler para vocês. E o curioso, gente, e o trágico também, é que o Sándor Márai prometeu só voltar à sua Hungria natal depois que o socialismo ruísse, depois que houvesse o restabelecimento da democracia. E tristemente, ele acaba tirando a própria vida, o Sándor Márai, aos 89 anos. O que aconteceu? Ele foi casado durante 60 anos com uma companheira chamada Lola. Ao fim da vida, a Lola teve uma doença degenerativa
e o Shandor Maroi acompanhou a sua morte. Maroi Shandor. That's it, my friends. Okay. Hungary, from Hungary. Okay. From Brazil. Ok. Tinha um húngaro ali e tá falando do Shandor Maroi. Então, o que aconteceu? O Shandor Maroi depois, tragicamente, acaba sendo acometido da mesma doença. Que coisa, hein, gente? E aí, vendo que não havia regressão e reversão em relação ao quadro da doença, ele acaba enfiando uma bala na própria cabeça. Muito triste isso. E se vocês adquirirem os últimos diários, o volume com os últimos diários do Shandor Maroi, de 1984 a 89, na última página ele se despede e deixa a sua assinatura. Essa aqui, ó. Tá na última página dos seus diários aqui. Maroi Shandor. Vamos lá, eu vou pegar o trecho aqui para vocês, para que nós contemplemos um pouco do grande talento de Shandor Maroi. Se eu não me engano, nesse trecho de Confissões de um Burguês, ele vai falar sobre Budapeste, mas ainda assim eu quero ler com espírito humanista, intelectual, de uma aristocracia, do conhecimento, não apenas do privilégio social. Aliás, era filho de banqueiro, né? Então era um privilegiado sem sombra de dúvida. Acompanhou as grandes mudanças de uma burguesia do século XIX influenciada pela aristocracia e viu a indústria cultural ascendendo, viu a mediocrização via Estados Unidos do mundo, do conhecimento, viu a construção de arranha-céus horrorosos vindos dos Estados Unidos para cá, para a Europa, viu todas essas grandes mudanças. Vamos acompanhar aqui então um trecho de leitura do grande Shandor Maroi e depois dessa estátua, aqui no Museu de História da Eslováquia tem a sala da casa do Shandor Maroi e tem trechos das suas obras que nós vamos ler, que nós vamos interpretar aqui nas Viagens de Vassoler. Já voltamos, eu vou pegar aqui o celular para ler o trecho para vocês de Confissões de um Burguês de Shandor Maroi. Viagens de Vassoler, uma homenagem a esse grande escritor austro-húngaro, de língua húngara para o mundo. Vamos lá, gente. A partir de agora eu vou ler um trecho do livro Confissões de um Burguês, que é um clássico do Shandor Maroi, sua autobiografia, e ele fala sobre Budapeste, mas imaginem o mesmo espírito aqui para Košice. Uma arquitetura diferencial, uma cidade orgânica, viva, bonita, multicolorida, policultural, polilinguística, polireligiosa e, sobretudo, inteligente, de sumas letras, de suma música, não essa mediocridade de indústria cultural da nossa época. Com vocês, então, um trecho de Confissões de um Burguês de Shandor Maroi. Casarões de 2 andares, na cidade, não havia mais de uma dúzia. Aquele onde morávamos era como as 2 casernas e alguns edifícios públicos. Depois construiu-se o Palácio do Comando Militar, também de 2 andares, que contava até mesmo com um elevador movido a eletricidade. Olha a inovação do início do século XX. Mas a nossa casa na rua principal parecia uma verdadeira casa de cidade grande. Era um imóvel de aluguel de 2 andares, com a fachada larga, portões amplos, degraus espaçosos. A escadaria era castigada por uma corrente de ar. Os mercadores descansavam nos degraus no fim da manhã em coletes de pele de carneiro, chapéus de couro de boi, degustavam toucinho, cachimbavam e cuspiam. E, nos andares, uma longa fileira de janelas, 12 ao todo, que davam para a rua. Junto dos apartamentos do primeiro andar, igualmente no nosso, havia um terraço estreito em cujas grades de ferro enrolávamos no verão ramagens de gerânios plantados em caixotes cheios de terra. Enfeite sua cidade. Essa era a palavra de ordem. E uma instituição, a Associação para o Embelezamento da Cidade, chegou a ser fundada a serviço da nobre ideia.
A casa era muito bonita e, acima de tudo, prestigiosa. Com a fachada de tijolos vermelhos à vista, era a primeira casa. Eu vou me sentar aqui, gente, ó, e a gente lê o Chão Dormaro. Eu vou me sentar para pegar aqui um apoio, até para poder ler, ó. Era a primeira casa verdadeiramente moderna da cidade. O arquiteto tinha decorado os parapeitos das janelas com ornamentos de gesso e, além disso, de modo geral, incluíra nela tudo que a ambição de um arquiteto do fim do século XIX, começo do século XX, poderia imaginar para um edifício novo em folha daquele gênero. Na cidade, todas as casas, também aquelas onde viviam mais famílias e os moradores pagavam aluguel, pareciam abrigar uma única família. A verdadeira cidade era invisível, construída para dentro, estendia-se de trás das fileiras de fachadas térreas. Se o passante olhasse por uma arcada dos portões, veria 4 ou 5 casas no quintal, todo ele ocupado pelas construções de netos e bisnetos. Quando o rapaz se casava, grudava-se para ele uma nova ala às existentes. A cidade ocultava-se no pátio das casas. As pessoas viviam numa prudência enciumada, estrábica, voltada para dentro. Com o tempo, toda a família construía para si um pequeno pedaço de cidade escondido, um diminuto bloco que, formalmente, perante o mundo, somente a fachada que dava para a rua denunciava. Não admira que o casarão onde meus pais alugaram um apartamento no início do século contasse na vizinhança como um verdadeiro arranha-céu, razão porque a notícia logo correu toda a redondeza, com 2 andares, hein? Era uma verdadeira casa, vou mostrando aqui para vocês, gente. Era uma verdadeira casa de aluguel triste, daquelas que na capital por aquela época foram construídas a centenas. Casa de aluguel com inquilinos, com uma passagem comprida, gradeada, estendida ao longo dos andares, com lavanderia, aquecimento central e um banheiro para as empregadas na escadaria lateral. Nunca se vira coisa parecida na cidade. O aquecimento central era uma novidade dos tempos, mas do banheiro de empregada também se falava muito, porque, como ao longo de séculos, por delicadeza, ninguém se interessava em saber onde a empregada fazia as necessidades. O arquiteto moderno que construíra a casa foi um inovador na região ao separar assim em suas obras os imperativos da convivência entre patrões e empregadas. Na escola, eu me vangloriava de que na nossa casa as empregadas usavam um banheiro em separado. Olha a dimensão da luta de classes, dessa clivagem entre patrões e empregados que o Chão Dormaro mostra. A verdade era que as empregadas, com um pudor e uma aversão singular, não visitavam os recintos apropriados e, portanto, não se sabe que lugar elas usavam. Provavelmente o mesmo que usavam antes. Havia tempos que usaram ao longo de séculos, desde sempre. O construtor pôde se divertir à vontade, não teve de economizar espaço nem material. Da escadaria, a porta de entrada se abria num hall, com as dimensões de um quarto, onde havia um armário com um espelho na porta. Da parede pendia um porta-escovas bordado e chifres de alce. E no inverno era terrivelmente frio, porque esqueceram de embutir nele a calefação. Assim, não o aqueciam, e os casacos de pele dos convidados congelavam nos cabides. Na verdade, essa seria a entrada principal para quem viesse da escadaria, embora somente se abrisse a porta para convidados ilustres. As empregadas, os membros da família e também os pais entravam no apartamento pelo corredor. Ao lado da cozinha havia uma pequena porta de vidro e, como não havia campainha, era preciso bater na janela. Os amigos da família também entravam por ali. A entrada principal, o hall com chifres, era utilizada apenas 2 ou 3 vezes por ano, no dia do santo do meu pai e nas noites de carnaval. Pode ser que o pai do Chão Dormaro tivesse a religião ortodoxa, e para a ortodoxia, cada dia do ano tem um santo, e no dia do aniversário, portanto, um santo, né?
Certa vez, como um agrado especial, pedi de presente de aniversário à minha mãe que me deixasse entrar no apartamento pelo hall da escadaria, num dia de semana, completamente sozinho, para meu encantamento solitário. Vocês veem esse tipo de ritualística da aristocracia, da burguesia aristocrática, da aristocracia burguesa de então, que hoje completamente se perdeu, é claro. O quintal era retangular e muito amplo. No centro havia um poste para bater os tapetes, como uma forca coletiva, e um poço com uma roda movida à eletricidade que levava água para os apartamentos. Naquela época, na cidade, não se tinha notícia de água encanada. Olhem só, gente. Košice é uma das capitais culturais do Império Austro-Húngaro. E ele está falando mesmo de um local rico de ausência de água encanada. Toda madrugada e todo fim de tarde, a mulher do zelador aparecia junto do poço, ligava o motorzinho elétrico e o fazia funcionar até que do ladrão posto debaixo do beiral do segundo andar escorresse um filete de água para o quintal. Deixa eu me sentar aqui para apoiar que o trecho é longo. Sinalizando que a caixa mais alta estava cheia de água potável. Essa visão extraordinária, sobretudo nas horas em que o sol se punha, reunia entre os moradores todos aqueles cujo orgulho a admiração não feria. Primeiramente as crianças e as empregadas. A luz elétrica estava na moda na maioria das casas da cidade. Gente, luz elétrica na moda, estava chegando agora. Alternavam-se as lâmpadas elétricas e as luminárias Auer de gás. Porém, em muitos lugares se usavam também lampiões de querosene. Minha avó consumia um lampião de querosene pendurado até seus últimos dias. E quando meus pais me mandaram à cidade vizinha para completar o ginásio, hospedado na casa de um professor de canto, passei o ano, pode ser que ele esteja falando aqui de Košice, não de Budapeste, porque ele está falando aqui dos primeiros anos. Passei o ano e tirei minhas notas na companhia de um lampião de querosene. É verdade que eu também sentia a condição como ultrapassada e a necessidade de me alojar num lugar tão atrasado ofendia meus sentimentos. Na minha infância, em casa, nos orgulhávamos da luz elétrica, mas, quando podíamos, no jantar, sem convidados, acendíamos a lamparina de brilho suave, leitosas, de gás. Era comum o cheiro de gás espalhado pela casa. Mais tarde, alguém engenhoso inventou um dispositivo de segurança, um disco fino de platina que se montava sobre a rede de Auer. Se houvesse um vazamento de gás, o disco de platina começava a trepidar, tornava-se incandescente e explodia automaticamente a matéria acumulada. Meu pai gostava das novidades técnicas e foi um dos primeiros na cidade a equipar as luminárias com mecanismo de segurança. Mas usávamos querosene também, em especial as empregadas. Na cozinha, o zelador... Peraí... O zelador, por sua vez, queimava o querosene na escadaria. Admirava-se a eletricidade, mas não se confiava muito nela. O próprio aquecimento central chiava e mais gorgolejava que aquecia. Minha mãe chegou a instalar no quarto de estudos das crianças uma estufa de cerâmica porque não confiava na maravilha a vapor. Na época, todos os instrumentos mágicos do começo do século serviam para dificultar a vida. Os inventores aprendiam às nossas custas. Uma década depois, o mundo zumbi e sibilava por conta da eletricidade, do vapor, do motor de explosão, mas os descobridores transpiraram em cima das descobertas justamente durante a minha infância. E o que os inovadores corajosos empurravam para os crentes devotados era, em geral, imperfeito e inútil. A luz piscava, dava apenas um brilho amarelado meio cego. O aquecimento a gás sempre falhava quando o frio era de rachar, ou inundava os quartos com um calor sem limites, esfumaçado, úmido, e por isso adoecíamos com tanta frequência. Mas esperava-se que evoluíssemos com os tempos. A irmã mais velha da minha mãe, por exemplo, não tinha prazer em evoluir com os tempos. Alimentava com madeira a estufa de porcelana branca. Nós fugíamos do aquecimento a gás para nos aquecer na casa dela e nos deliciávamos com um calor uniforme e perfumado, da madeira de faia em brasa. Tá aqui, gente. Esse trecho, ele dá a monta para nós de um verdadeiro relato de época
de como, você viu o que ele falou, né? A infância do Sándor Márai, ela foi sendo aperfeiçoada, mas também pisoteada pelos novos inventos que rachavam a relação dos antigos com a tradição e introduzia aquilo que para nós hoje é algo dado, algo simplesmente presente na nossa vida, como acender um interruptor, não sentir o cheiro de querosene dentro das casas, não sentir o cheiro de cavalos na cidade. Tá aí, gente, esse relato brilhante, fazendo com que o espírito de época, a tecnologia, os inventos tecnológicos que mudaram a face das cidades, que estenderam a luz e, portanto, a duração do dia para além da noite, sem a eletricidade, que aumentaram a velocidade das cidades com os transportes públicos, que retiraram os cavalos, o cheiro de querosene, o cheiro de cavalo das cidades. Essa é Košice, de Sándor Márai. Esse é o relato de Confissões de um Burguês para vocês. E nós aqui continuaremos agora com a homenagem ao grande escritor nascido no Império Austro-Húngaro. Seria eslovaco hoje, mas sempre teve o húngaro como a sua língua materna e de literatura. Continuemos com a homenagem ao grande Sándor Márai, Viagens de Vassoler, na Eslováquia, Košice, para vocês, Sándor Márai. Bom, gente, olha, com a Praça Sándor Márai aqui atrás de nós, ó, vejam só, vai ficar sempre na minha memória e no coração, dada a tamanha admiração que eu tenho por esse grande escritor, Sándor Márai. A gente continua o périplo aqui por Košice e deixa eu mostrar para vocês, ó. Tchau, Sándor. Tchau, até daqui a pouco, porque eu vou até o Museu de História da Eslováquia e lá tem uma sala com o Sándor Márai. Do Sándor Márai, na verdade, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou mandar aqui por esse meio da rua, vocês vão vendo aqui as casinhas. Olha, gente, deixa eu ver se eu entendo alguma coisa. Vaše uštovnictvo name pod controle, sob controle. Vaše, aí eu não sei o que é, sob controle. Alguma coisa dá para entender, viu, gente? Por causa do russo, uma língua eslava também, né? O tchecoslovaco. Vamos lá, ó. Tem o tcheco e o eslovaco, ó. Vamos andando por aqui para mostrar a vocês. Nós estamos chegando, já é bem pertinho aqui o Museu de História da Eslováquia. Tá chovendo, viu, gente? É uma chuva, ó, cai um pouquinho a temperatura, vira neve, sobe um pouquinho a temperatura, vira chuva. Olha aí, gente. Imaginem o nosso querido Sándor Márai, nos primeiros anos andando por aqui, aprendendo quais são os motivos das ações humanas, desejando, se frustrando. Olha essa barbearia, gente. Vejam só, num prédio antigo, ó, a cidade não parece tão opulenta, os prédios são mais baixos, mesmo aqui no centro histórico, ó. A gente tem bonitos prédios, ó. Vou mostrando aqui a vocês nas Viagens de Vassoler. Olha esse prédio aqui, de cor mais escura. Que belo prédio para vocês, antigo, provavelmente. A gente vai aqui, ó, para vocês. Tomar cuidado aqui por molhar, a gente tomar uma poça d'água aqui, ó. Tá aí, ó, talvez um banco antigo. Olhem só. E a gente vai caminhando por aqui, tentando aprender aí essas tomadas. Ó, tem um do Bar Club. Aí, ó, parece que tem uns Beer Nights aqui, ó. Os caras tomarem uma bebida. E estamos chegando agora ao Museu de História Eslovaca. Eu tô gostando porque aqui tem casas abandonadas, tem a decrepitude do tempo. Olhem só. Vamos lá, gente. Para vocês nas Viagens de Vassoler. E é uma cidade... Bom, também hoje está chovendo. Tá aqui, ó, a lente aqui tá salpicada de chuva, mas já já a gente entra no museu. Olha aqui, gente, ó.
Tá aqui, ó, esse é o Museu de História Eslovaca. E aqui, ó, tem a sala do Sándor Márai. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Sándor Márai. O museu, a exposição, ó, das 10 às 17. Vamos entrar aqui. Viagens de Vassoler. Com a exposição de Sándor Márai nesse Museu de História Eslovaca. Olha aqui, gente. Aqui viveu Sándor Márai, olha aí, Márai Sándor. E tá escrito, ó, em húngaro, na primeira, e em eslovaco na segunda. Em húngaro, Eben a Hasban Elte, Gyermekorat a Jeles Magyar Iro Márai Sándor. Vitonto dome, nesta casa, prešil svoje detstvo, passou a sua infância, Vizhnami, conhecido, Mađarski spisovatel. Aqui nesta casa passou a sua infância o conhecido escritor húngaro Sándor Márai. Tá aí pra vocês, gente. Aqui nessa casa, ó, a casa que ele descreveu de 2 andares, gente. Olhem a fachada. Olha aqui, gente. Aqui viveu Sándor Márai. Vamos tirar uma foto e continuemos. Homenagem literária de Vassolera ao grande mestre húngaro Sándor Márai. Estavam em obras aqui, gente. A entrada da casa. Agora eu vou mostrar a vocês, ó. Olha aqui, gente. Aqui a figura do Sándor Márai com a sua esposa Lola, de 60 anos. Olha só, fumando seu cigarrinho, bem postado com seu terno. Olha essa casa antiga, gente. A entrada, 2 andares. E aqui, ó, a gente tem... tá em húngaro em cima e em eslovaco embaixo, né? Eu não vou conseguir ler. Eu espero que tenha em inglês para eu poder entender, ó. Olha aqui, gente. Talvez o jovem Sándor Márai aqui, ó, seu pai, sua mãe. São fotos incríveis. E a entrada da casa. Vamos lá. Viagens de Vassoler, uma homenagem ao grande mestre húngaro eslovaco Sándor Márai. Bom, pessoal, agora eu tô dentro aqui da exposição do Sándor Márai, ó. Tem aqui o nome dele, que eu vou mostrando aqui a vocês. A exposição. Na casa dele a gente tem um guia. A família morou aqui entre 1913 e 1932, quando a casa foi vendida, e eles se mudaram para a Hungria. Aqui vocês têm, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. Sándor Márai, ó, em Košice, com cartões, olhem só a figura do escritor. E aqui, figuras da esposa dele, a Ilona, Lola, com quem ele ficou casado durante 60 anos. Olha essa bolsa aqui, gente. Bolsa não, né? Essa mala de viagem aqui com vários selos e tal. Vejam só, hotéis. E aqui livros do Sándor Márai, ó. Obras dele publicadas, que a gente vai mostrando a vocês. Quem vem aqui para essa exposição recebe um celular, que é um audioguia. A gente vai ouvindo esses aspectos, ó. E são 5 cômodos. Então vamos começar aqui, ó. A senhora que trabalha aqui no museu me disse que durante o socialismo essa casa foi transformada numa casa para várias famílias morarem. Vamos começar aqui, eu vou ouvir em cada casa aspectos da exposição e aí eu conto para vocês. Olha só, o primeiro cômodo aqui, ó. Eu vou ouvir então a exposição. Tá em húngaro e em eslovaco. O que a senhora me disse, que trabalha aqui, é que há húngaros que ainda moram aqui em Košice e que eles mantêm essa exposição na casa do Sándor Márai, que é ligada ao Museu de História da Eslováquia. Tá bom? Vamos lá, eu vou ouvir aqui o audioguia e a gente já continua Viagens de Vassoler. Košice, antiga cidade de Kassa, chamava Kassa a época do Império Austro-Húngaro. Vamos lá então, gente.
Esse aqui é um mapa da cidade, vejam só. O tapete aqui desta sala, desse primeiro quarto do museu, da antiga casa do Sándor Márai, é o mapa da cidade de Košice, como a cidade era em 1912, quando o Sándor Márai não passava de uma criança, vejam só. E aqui, gente, ó, mostrar para vocês, essa é a catedral da cidade que nós vamos visitar, e esse quadro foi pintado por Franz Wiesenthal, que era tio materno do Sándor Márai, irmão, portanto, da sua mãe. E o que o áudio-guia nos diz aqui, ó, é que, deixa eu mostrar aqui para vocês, espera lá, deixa eu libertar minha mão aqui da corrente da câmera, que essas 4 crianças que estão aparecendo aqui, ó, seriam Sándor, Géza, Gábor e Dorothea, os 4 filhos da família Goldschmidt, que era a família do Sándor Márai. Olha só, a gente tem cartões postais, ó. O Sándor Márai aqui teria 10 anos, ó, 1910, ano de 1910, ó. Vejam aqui, gente, 1910 também, ó. Antigas, Kassá era o nome de Košice, era o nome húngaro de Košice. E nessa televisão, ó, nós temos também, ó, antigas imagens da cidade. Vamos acompanhar algumas delas. Olha a catedral aqui de Santa Isabel, muito bonita. A gente vai acompanhando aqui, ó, imagens da cidade, a catedral em reforma, ó, pegou uma lateral. Vejam as pessoas aqui bem trajadas, com suas bengalas, cartolas. Olha o carrinho, gente. A gente viu, né? O Sándor Márai tinha uma ligação muito forte com Košice. Disse que tudo de bom na vida havia encontrado aqui e também tudo de ruim aqui havia acontecido. Que ele aprendera muito sobre a condição humana e a história humana em Košice. O seu irmão Géza chegou a dizer que Košice não era uma cidade, era uma visão de mundo. Aqui, ó, 1906, uma parada militar aqui, ó, acontecendo antes da Primeira Guerra. Gente, o mundo em que o Sándor Márai cresceu antes da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, o mundo de uma burguesia ilustrada, o mundo que ainda imaginava que as dimensões do progresso, do iluminismo salvariam a humanidade, se esfacelou com a Primeira Guerra Mundial. E a Europa acabou perdendo monta para os Estados Unidos, né? Aí, o centro de poder na Europa e de fascínio da Europa se esfacelou em prol da Rússia de um lado, depois da União Soviética, e dos Estados Unidos de outro. E a Europa ficou premida. Olha aqui a visão de Kassel, em alemão, né? Ó. Olha só. Košice em eslovaco, da colina de fora da cidade. Olha que bonita imagem aqui para nós. E esse livro aqui, né, do Sándor Márai, quando ele voltou à cidade, ainda em meio à Segunda Guerra Mundial, em 1940. Tá aqui, ó. Kassai Oriarat. Não sei se assim se pronuncia. E aqui o símbolo, o brasão da cidade, ó. Aqui com ligações com a Polônia, ó, Jagiellonski, tô vendo aqui, até algumas palavras do eslovaco Roku, ó, no ano de 1502, o brasão da cidade. Então, esse aqui é o primeiro quarto do museu, dedicado aqui à cidade de Košice, onde nasceu o Sándor Márai, e a gente continua, vou tirar umas belas fotos aqui, e a gente continua nas viagens de Vassoler, com essa linda exposição. Que bela pintura delicada, algo intimista, né? Algo impressionista, esfumaçada. Olhem só, gente, o bondinho. Vejam as senhoras passando com os lenços na cabeça. Eu mostro aqui a vocês o bondinho em frente à catedral. Já já nós estaremos lá. Viagens de Vassoler, uma homenagem ao grande Sándor Márai em Košice, na Eslováquia, um dos antigos centros culturais e históricos do Império Austro-Húngaro. Entramos agora em um outro cômodo aqui da casa do Sándor Márai, e antes de nós falarmos dessa bonita estante de livros, eu quero mostrar a vocês o retrato dos pais do Sándor Márai e o seu próprio retrato,
Foram feitos esses retratos pelo seu tio materno, Franz Wiesenthal, irmão da sua mãe. Aqui vocês têm o burguês que o Sándor Márai tomou como modelo de um burguês humanista, o seu pai Géza, que tem origem alemã, Großschmidt, e que quando soube que o seu filho Sándor, seus dois filhos, Sándor e Géza, se tornariam artistas, disse que não se tornassem artistas em seu nome. Daí o Sándor Márai adotou Márai como sobrenome, não Großschmidt, não Sándor Großschmidt. Aqui vocês têm o menino Sándor, menos calvo do que depois ficaria, ó, com olhos castanhos vívidos, um belo retrato, e a sua mãe, de rosto gentil, está aqui para vocês, a Margit, está aqui, ó, para vocês. Olhem que bela poltrona, né? Nós, obviamente, estamos impedidos de nos sentarmos nela. Esses são os livros preferidos dos pais, ó, que ficam aqui até hoje, uma bela estante, pessoal, olha só. Nós temos aqui livros em húngaro, imagino eu que também em alemão, ó, olhem só. Estou vendo aqui Balint, então, livros em húngaro para vocês. Aqui tem um exemplar do Sándor Márai, Confissões de um Burguês, da sua autobiografia. É uma pena que não haja colocações em inglês aqui para eu poder entender. Estão em húngaro e em eslovaco, mas olha aqui, tem essa imagem da autobiografia do Sándor Márai, e vocês veem, o Sándor Márai idealizou o seu pai como burguês por excelência, como o protótipo do burguês, que era humanista, que valorizava o Renascimento e o Iluminismo, que se ancorava na família, que passava os valores adiante. Claro que era uma idealização que nos sustentava na realidade, né? Ó, olha aqui um outro tio da família, ó, o János. O João tem retratos aqui de familiares do Márai, olhem só. Aqui já um casamento em 1927, olha aqui o Sándor Márai jovenzinho. Vamos ver se a gente o identifica aqui, eu não estou conseguindo identificá-lo. Talvez aqui, ó, o Sándor Márai aqui atrás. Vejam só. E aqui, ó. Olha como as pessoas se vestiam, viu? Olha o detalhe do vestido, do colar, do chapéu, as insígnias. Vejam como as pessoas vestiam aqui. Também um outro, um livro. Aqui a escrivaninha, né? Ó, vejam só. Com um livro, um diário do pai do Sándor Márai. Então, uma casa, gente, olha os batentes das portas, o pé direito alto. Está aqui para vocês esse primeiro cômodo. E o Sándor Márai, então, via nessa burguesia ilustrada, da qual ele, na verdade, não o seu pai, ele próprio foi um representante, uma burguesia que, em face do capitalismo nécio, muito mais voltado para o ganho material brutal dos Estados Unidos do que para a cultura, para as artes, para a música, para a literatura, ele via nessa burguesia que seria aniquilada pela Primeira e pela Segunda Guerras Mundiais um ideal social artístico. Olhem as cortinas aqui, o detalhe, pessoal. A primeira cortina, a segunda como forro. E lá fora, ó, se vocês conseguem ver, está nevando bastante aqui em Košice, na Eslováquia. Tá aí, gente, nós continuamos a prestar homenagens ao grande Sándor Márai aqui, jovenzinho. Leiam seus livros e continuemos aqui com o museu. Ao fim dessa exposição, eu vou ler na casa do Sándor Márai mais um trecho de obra sua. Continuemos Viagens de Vassoler no coração da Eslováquia, antiga casa de Sándor Márai, Großschmidt Sándor Márai. Neste terceiro cômodo da antiga casa do Sándor Márai, a gente fica sabendo mais sobre a sua infância, né? Vejam só, já esse quadro mostra do seu tio materno, Franz Wiesenthal, mostra o caráter idílico, burguês, bem fornecido da sua infância, tranquila, vejam só, os patinhos aqui na relva. O Sándor Márai
foi uma criança. Deixa eu mostrar aqui a sua família, vejam só. Vocês têm aqui, ó, o Maroi está aparecendo aqui, Shandor Maroi. Nós temos Cabo, a sua irmã, o Gabor, seu irmão mais novo, e o Geza, seu irmão. Os dois, o Maroi e o Geza, se tornariam artistas, vejam só. E aqui, gente, ó, eu vou mostrando a vocês, parece que aqui era a escola. Não, na verdade, aqui, se eu estou entendendo bem, era o prédio do banco de propriedade do seu pai, que depois, infelizmente, foi demolido. Tem aqui o local de inscrição na sua escola, aqui está um postal da época da Hungria. O Shandor Maroi acabou sendo expulso da escola aqui em Košice e acabou o ginásio em Prešov, porque ele começou a escrever para um jornal e ele se via como alguém genial e não achava que deveria seguir uma vida regular. Olha só, gente, ó, esse quadro na parede, ó, o mesmo que está aqui, ó, e embaixo, olha o que a gente tinha, como era a decoração à época, ó, outros quadros, vejam só, e esse sofazinho com uma pequena mesa, com poltronas, olha que bonita a decoração. O Shandor Maroi, gente, começou a escrever muito cedo para jornais húngaros, eslovacos e também alemães. Ele foi estudar em Berlim entre 19 e 23. Em Berlim fez universidade, então ele era um homem plurilinguístico, como era o caso do Império Austro-Húngaro. Eslovacos, judeus que falavam Yiddish, húngaros, alemães, a língua oficial do Império Austro-Húngaro era o alemão. Olhem só, olha um retrato aqui do Shandor Maroi, pouco depois dele sair da universidade, em 1924, tá? Aqui a Avenida Unter den Linden, bem no centro de Berlim, naquele começo, trágico, imaginar que naquele momento histórico em que o Maroi estava lá, ele que foi tanto um antinazista quanto um antissocialista, como eu vou comentar com vocês, o Maroi estava lá e estava nascendo o nazismo, o movimento nazista no sul da Alemanha, não em Berlim, mas lá em Munique. Aqui o Maroi com a Lola, tá aqui, ó, e isso numa praia perto de Berlim. E ele se casou com a Lola, ficou 60 anos com ela e se casou com ela em 1923, ainda quando eu estava na universidade. Olhem só, olha aqui uma foto do Maroi e da Lola, que se tornaria sua esposa, sua companheira para toda uma vida. E aqui vocês veem também, ó, bem jovenzinho, o Shandor Maroi. Olhem só, a Lola foi trabalhar em Paris, a Lola era de família, olha como eles estão bem vestidos aqui, gente. O Maroi e a Lola, ó, olha aqui o sapato bem colocado, uma capa, luvas, o chapéu, olha que bela vestimenta da Lola também. Ela era, o seu pai, Groschmidt, Geza Groschmidt, era católico e a família da Lola era judaica. Então não tinham muita proximidade, as duas famílias não tinham muita proximidade, mas se respeitavam, pertenciam ao mesmo círculo burguês social, né? Aqui tem uma foto de um passeio, de uma cachoeira, entre o pai Geza e o irmão, os dois Gezas aqui, pai e filho, né? Uma cachoeira. E a gente tem aqui também, ó, como era o canto, provavelmente, ó, esse canto aqui, os locais, ó, que estão sendo retratados aqui, mostram o que havia em cada canto do cômodo, ó. Um quadro de uma mulher lendo, ó, como uma espécie de divã, um futon, belos tapetes, olhem só. Aqui uma foto, aliás, a imagem pintada no começo, antes da entrada do museu, é essa aqui que nós tiramos, da qual eu tirei uma foto, aqui no casamento dos dois, ó, o Maroi sentado como um patrono e a Lola em pé aqui, bonita a Lola, uma mulher muito bonita, muito expressiva, o Maroi muito elegante, muito bem vestido. Tá aqui para vocês, ó, essas várias fotos. Nós temos aqui também, ó, diários do Shandor Maroi. A gente vai compondo um mosaico da sua família, vejam só. Olha aqui, gente. Aqui
Aqui o Sándor e sua irmã Kato, em 1906, 6 aninhos ele tinha. Olha só que coisinha. A família, gente, Geza, Kato, Gábor e Sándor, com os 4 filhos da família, ó. Tá aí para vocês. E esses móveis, ó, muito bonitos. Parece que foi a família da Lola que forneceu ao museu essa mesa de escrita, ó. Olhem só. E essa prateleira aqui, esse guarda-copos, guarda-louças, belo móvel aqui que nós temos. Aqui o seu pai, ó, Geza, né? E o banco onde o pai trabalhava. Ah, não, na verdade aqui é a foto dessa casa, que ainda tá firme e forte. Ó a Lola aqui, ó. Ilona Matzner, tocando uma guitarra, um violão, parece uma guitarra espanhola. Tá aqui, gente, ó. Vamos tirar fotos aqui. Esse ambiente que se perdeu do início do século XX, né? Da formação, porque a gente está aqui em Košice. Fico me perguntando se esse piso não deve ser original, mas se poderia ser o original da época. Olhem, pé direito alto. Parece que um tio da família, que era muito rico, dividiu herança, então foi possível que a família do Mároy comprasse essa casa, muito bem postada aqui em Košice. Hoje um museu, né, mantido por húngaros. Tá aqui, gente. Então o Mároy, ele passou a corresponder para jornais alemães, o Frankfurter Zeitung, o Praga Tageblatt, e também jornais húngaros e eslovacos. Você ganhava o seu dinheiro assim também, o seu pai, claro, lhe dava dinheiro, né? Aqui um carro da família, ó, os primeiros carros da época, gente, olha só, pessoal. Aqui também uma imagem, ó, provavelmente, desse quarto, ó, de como era a decoração, a mesa da família. Tá aí para vocês mais um livro aqui do Sándor Mároy. O Mároy sempre procurou mostrar essa dimensão dos valores dessas famílias que eram passados adiante com muita cultura, muita literatura, muita formação musical. Uma Europa que se esfacelou. Essa é a Europa em que eu queria ter vivido, na verdade. Onde a literatura, as humanidades eram importantes no debate intelectual, os jornais, se comparados com os jornais de hoje, televisivos ou internéticos, os jornais da época eram verdadeiras enciclopédias de artigos longos, profundos e promissores. Tá aqui para vocês, gente. São muitas imagens do Sándor Mároy. O museu não é tão grande, são 5 salas, a gente está quase na metade, chegamos à metade da exposição. Continuemos uma homenagem ao grande escritor Sándor Mároy, retratando aspectos de sua vida, viagens de Vassoler em Košice, cidade natal de Sándor Mároy, hoje Eslováquia, outrora Império Austro-Húngaro. Este é o 4º cômodo da antiga casa do Sándor Mároy e é dedicado à vida do escritor durante 20 anos, entre 1928 e 1948, na formidável, na lindíssima capital húngara, Budapeste. O Sándor Mároy vivia não em Peste, que é o local maior, mas na antiga Buda, onde fica o castelo. Nós já estivemos em Budapeste nas viagens de Vassoler, voltaremos, aguardem, estaremos na Hungria. E eu quero mostrar para vocês algo que eu não mostrei na primeira vez das viagens de Vassoler, que estive lá, uma estátua do Sándor Mároy lá em Budapeste. Aqui eu quero mostrar a vocês, gente, ó, essa mesa do pai dele, que ficava aqui nessa casa, e olhem só, o museu tenta mostrar como foi a vida do Sándor Mároy por lá. Esse período de 1928 a 48 foi o período mais prolífico da vida do Sándor Mároy. Foi quando ele mais alcançou reconhecimento como escritor ao longo de sua vida, como escritor situado na sua pátria natal. Ele sai da Hungria quando chegam na verdade os ocupantes soviéticos ao fim da Segunda Guerra, já em 44,
Mas quando ele percebe que não haveria possibilidade, se não se conformar com os parâmetros do realismo socialista, ele resolve ir embora da Hungria, em 1948. Aqui, gente, é uma coisa impressionante. Esse globo terrestre, vocês estão vendo aqui, ó, ele está variado porque num dos ataques a Budapeste, que foi completamente destruída, muito avariada, ficou uma marca de explosão, de estilhaço que feriu o globo terrestre. Olhem só, gente. E aqui, ó, nessa mesa, ó, deixei aqui o celular da exposição por aqui. Nessa mesa aqui, gente, nós temos documentos. Olhem só. Documentos aqui do Sándor Márai. Vocês têm aqui o passaporte dele. Olha isso, gente. Um passaporte ali da época do Império Austro-Húngaro. Ó. Documentos dele, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Kasha, Košice. E tá em russo aqui, na verdade esse documento, ó, tá aqui em russo, ó. Nastoящий билет удостоверяет в том, что Sándor Márai действительно... Aqui, ó, tá em russo, ó. Esse certificado certifica que Sándor Márai é um jornalista profissional e, como tal, membro da primeira categoria de jornalistas da Associação Nacional Húngara. Olha só, a categoria profissional, ó, do Sándor Márai. Olha aqui a mesa do seu pai, tá aqui para vocês, nas viagens de Vassoler. Aqui a folha de jornal, ó, para o qual Pest Hírlap, talvez o Diário de Budapeste, para o qual o Sándor Márai escrevia. Gente, mais de 5.000 artigos jornalísticos foram publicados nesse período pelo Sándor Márai. Está aqui, ó. Esse é o filhinho do Sándor com a Lola, o Krzysztof, que infelizmente acabou falecendo em 1945, o que levou o Sándor e a Lola a adotarem o Jonas, um filho. O Márai gostava muito da solidão para poder escrever, frequentava muitos bistrôs, olha só, os cafés, aqui com a visão de um café em Paris, ó, Le Dôme, e gostava muito, como o Vassoler aqui, além de escrever, gostava muito de viajar. Já vou contar sobre isso para vocês. Tá? Aqui vocês têm, ó, o Domo de Florença, olha só, né? Tá aqui para vocês. E o Sándor Márai na praia, ó. Tá, olha só, o Sándor Márai aqui na praia, uma foto descontraída, vejam só, bem trajado aqui, ó. E aqui na sua mesa de trabalho, olhem só, não é essa mesa que vocês estão vendo aqui, eles lendo, escrevendo na sua mesa de trabalho, ó, sempre muito bem trajado, uma meia, e olha que foto terrível, gente. Aqui a sua casa, na rua, na Ulica Miko, em Pest. Olha a cidade toda bombardeada e destruída, pessoal. Agora aqui o que é interessante, além de tudo isso, ó, do que a gente está mostrando para vocês, ó, tem uma imagem de uma mulher leitora. Esse quadro estava no outra sala. Ó, outra foto aqui do Sándor Márai. Olhem só. E aqui uma imagem de Kasha, de Košice, nas Priscas Eras. O que eu acho interessante para mostrar para vocês aqui também é essa televisão. Ó. E daqui eu vou poder ler para vocês vários conteúdos enquanto a gente mostra essa sala aqui do Sándor Márai. Tem fatos interessantes sobre Sándor Márai e também sobre o seu irmão, Géza Radványi. Vamos pegar aqui, opa, deixa eu colocar primeiro aqui do Sándor Márai, olha só. Márai, the writer and journalist. Olha aqui, nós temos capas dos jornais onde ele publicava seus muitos textos. E olhem só, fatos interessantes sobre Sándor Márai, o escritor e jornalista. Sándor Márai é um dos escritores húngaros para os quais a escrita é uma vocação, para os quais a atividade não negociável da vida é escrever 100 linhas por dia. A sua vida é a incorporação incorpora a noção do intelectual do século XX. E para ele escrever significa interpretar o mundo e a vontade de ensinar. Abre aspas aqui para um artigo que ele escreve em 1937. Olha, isso que aconteceu, o que você acha?
Há algo que nós possamos fazer a respeito? Maroi também viu o jornalismo como uma vocação, e ele se considera um homem que escreve para jornais, que grava e interpreta os eventos de cada dia e tem acurada atenção com a pena do escritor. Maroi trabalhou para numerosos jornais: Kassai Naplo, Ushag, Prager Tagblatt, Frankfurter Zeitung, Pragai Magyar Hírlap, Pesti Hírlap, mas ele também enviava regularmente sua ficção e narrativas para os jornais Der Drache, Ui Elet, Ui Idok, Kepes Het, Kepes Vashanap. Até 1948, aproximadamente 5.000 dos seus escritos apareceram na imprensa. Consequentemente, como ele mal podia... e depois, na sequência, depois de 48, como ele não foi cooptado pelos socialistas, como ele mal podia publicar nos jornais, a imigração, a saída da Hungria se tornou a grande questão para ele. A língua, para o estilista Sándor Márai, era de especial importância, e ele se tornou o ourive de diamante dos pensamentos, como um dos críticos o chamava. Deixa eu colocar aqui outras coisas para vocês. Então, só para mostrar, mais uma vez, a capa de jornais para os quais ele publicou. E agora a gente vem para cá. Márai como Vassoler, o viajante. Ele fala assim: talvez a única verdadeira paixão da minha vida seja viajar. Escreveu Márai no seu diário em 1984. Já na última série dos seus diários que eu li. Primeira vez que eu vi os diários do Márai foi em Montevidéu, mas eu fui adquirir os diários do Sándor Márai em Madrid. Em Montevidéu, em julho de 2012, e depois, em dezembro daquele ano, eu adquiri os diários em Madrid. São pérolas, leiam os diários de Sándor Márai. Junto com a escrita, as viagens eram fundamentais e uma parte inalienável de sua vida e personalidade, e também uma fonte de autoconhecimento. Por longo tempo, a curiosidade, a aventura e a busca por identidade o moveram de uma cidade a outra, de um país a outro. Depois da sua imigração em 1948, fugindo do socialismo, a vida que ele havia levado até então, que havia sido uma parte integral da sua existência como homem do mundo, foi transformada pela busca de uma casa, de um lar, como a busca de Ulisses querendo voltar para casa. Aí uma citação dele, Você não sabe que você sempre vai permanecer um andarilho e que em cada gesto você terá o gesto de um andarilho? Você busca seu caminho sempre entre as cidades, entre objetivos, entre as etapas da vida e as mudanças de todos os tipos. E quando você descansa, o seu descanso não está seguro e não é permanente, senão como um andarilho que vai de uma alameda a outra e só descansa sob uma macieira. Quando fizer planos, você deve saber que o significado da sua jornada não é o objetivo, mas o próprio caminho, como andarilho. Nós não vivemos em situações, nós vivemos na estrada. Nômade, fiel como os pássaros migratórios. Está aí, E aqui vocês têm fotos de locais por onde passou o Sándor Márai, Olha só, de Paris aqui, locais, pode ser na Itália aqui, vejam só catedrais. Tem também, Márai, um burguês em Buda, olha aqui fotos dos locais que ele frequentava. Sándor Márai viajou o mundo e sob compulsão, viveu em muitos locais, mas ele vigorosamente guardava em sua alma 2 desses locais muito dentro do coração: Kassa, Košice e Buda, cidade onde ele morou, entre Buda e Peste. Ele morou na antiga Peste. Em 1928, ele se mudou de Paris
para a Hungria, Paris, porque a sua esposa Lola trabalhava em Paris, onde ele se estabeleceu no bairro de Cristina, em Buda, cuja atmosfera o rememorava aqui de Košice, sua cidade natal. Ele estava ligado à Peste por eventos, né? Mas a Buda pela atmosfera e as experiências. Sua vida em Buda reunia o período mais longo da sua biografia e obra. Os 20 anos que ele passou por lá, de 28 a 48, o tornaram o Sándor Márai que nós celebramos hoje. Para Sándor Márai, Budapeste significava escritórios editoriais, pubs, cafés e spas. Assim como nos seus diários convencionais, nos artigos que ele escrevia, de vez em quando, ele evoca um mundo que já havia desaparecido. Mas o burguês aristocrata, o ideal burguês aristocrático, também é expresso neles. Aí ele fala assim, ó, já que as pessoas vão às termas só para se limparem e não mais para pensar, eu abandonei essa ocupação. Imagine o que ele faria hoje, com Donald Trump, esse ignorante, à frente de um país. Quando na sua imigração, Buda só aparecia ocasionalmente nos seus escritos, enquanto a sua vida pretérita e o modo de vida, já que o modo de vida não podia ser alcançado mais. Talvez é por isso que ele manteve silêncio a todo esse respeito, já que havia perdido o seu sentido de vida. Aqui tem, deixa eu ver aqui para vocês, tem até o Márai recitando um pouco da sua poesia, não dá para eu mostrar para vocês, deixa eu pegar um pouquinho, pelo menos os pôsteres do irmão, o Géza Radványi, aqui filmes que ele fez, olhem só, gente, cartazes dos filmes do Géza Radványi, olha que interessante, pessoal, para vocês, nas viagens de Vassoler, olha que coisa formidável, tá aqui, gente. Então, é muito interessante esse museu. Fiquem aqui novamente com a carteira de trabalho, afiliado ao Sindicato de Jornalistas, como escritor, olhem só. E aqui essa foto muito impactante da rua bombardeada em Buda, onde ele morava. Grande Sándor Márai. Vocês veem a afinidade espiritual entre o Vassoler e o Sándor Márai. Aqui, ó, um cartaz de filme da época, talvez do seu irmão Géza. Olhem só, moça muito bonita, que é atriz. Tá aí para vocês, gente, nas viagens de Vassoler. E esse painel aqui mostra como era a época, esse canto da casa. A irmã, a Cabo, ela gostava de ficar sentada no batente da janela. E esse canto da casa estava decorado desta maneira aqui que vocês veem. Tá aí, gente, vamos lá. Continuemos, é o penúltimo cômodo aqui do Museu de Sándor Márai em Košice, nas viagens de Vassoler, essa ode literária. Já vamos ler um trecho do Sándor Márai para vocês, para coroarmos esse périplo por Košice, na Eslováquia, em homenagem ao grande Sándor Márai Sándor. E aqui nós chegamos à última sala, propriamente dita, do museu, em que se fala do reconhecimento internacional do Sándor Márai e do período longuíssimo de imigração. Ele sai, eu já disse a vocês, da Hungria, quando os soviéticos não permitem nem que ele escreva a sua obra como ele deseja, nem que permaneça em silêncio. Como escritor muito reconhecido que ele já era preciso que ele fizesse apologia do regime, coisa que ele não aceitou. E o preço disso foi a sua imigração. O preço da sua liberdade de consciência e de criação artística foi a imigração. Sándor Márai inicialmente foi para a Suíça, depois morou por 4 anos em Nápoles e esperava que pudesse haver uma reviravolta. Ele disse que ele só autorizaria a publicação de suas obras na Hungria depois que o último soldado soviético tivesse saído do país e depois que a democracia tivesse sido restabelecida. Sándor Márai
ficou na Itália durante muito tempo, gostava do país, gostava da cultura, gostava da proximidade da Itália com a Hungria e esperava que houvesse reviravoltas políticas para ele voltar a seu país de origem, né? Ou da sua língua de origem, né? Já que ele nasceu aqui na Eslováquia, à época, lembremos, Império Austro-Húngaro. Mas porque não obteve a cidadania italiana, o passaporte italiano, acabou se mudando para Nova York. Morou durante 15 anos em Nova York. Tem aqui uma foto, olhem só, gente. Vejam vocês aqui, ó. Uma foto de Nova York, onde ele morou. Também aqui um mosteiro em Nova York, um museu. Só que ele nunca se acostumou com aquela dimensão de cultura materialista dos Estados Unidos. Mas morou lá durante 15 anos. Foram para lá o Sándor Márai, o János, o seu filho adotivo, né? E a sua companheira de toda uma vida de 63 anos, a Lola. Olhem só, aqui para vocês. 1986, no ano de falecimento da Lola, está aqui o János, seu filho adotivo, e o Sándor Márai, 86 anos. Um ano depois, o próprio János faleceria, e o Sándor Márai passou os últimos 2 anos da sua vida, de 87 a 89, com muito medo de que uma morte terrível, de decrepitude, o colocasse no hospital. Ele compra uma arma e, tendo visto, olha aqui, gente, aqui tem uma foto da sua companheira de toda uma vida, a Lola, olhem só. Em 1984, 2 anos antes do falecimento dela, ambos já octogenários, olhem só. E quando eles voltam para a Itália, é importante dizer, eles voltam para Salerno para um período prolífico em que novas novelas, novos romances do Sándor Márai são publicados. Quando acontece, gente, é importante dizer, a invasão da Hungria em 56 pelos soviéticos, quando acontece a revolta húngara, em que os húngaros querem recuperar a independência, o Sándor Márai, que trabalhou durante tantos anos para a rádio Europa Livre, Free Europe, e fazia pronunciamentos, o Sándor Márai voltou para a Europa e fez pronunciamentos para a rádio Europa Livre, na esperança de que para ele e para o seu país houvesse novos tempos e que ele pudesse voltar à Hungria, voltar a Budapeste, mas como nós sabemos, os soviéticos reprimiram brutalmente as manifestações. Olhem só, gente, tá aqui para vocês, ó, uma imagem italiana aqui, ó, Salerno, em que ele viveu de 67 a 80. Quando ele volta para os Estados Unidos, depois, porque o János fica por lá para trabalhar, ele vai morar em San Diego, na costa oeste dos Estados Unidos, e essa aqui é a casa do Sándor Márai em San Diego. Depois da morte da Lola e do János, a Lola aqui e do János, e vale lembrar que as suas cinzas são atiradas no Oceano Pacífico ali. O único com quem o Sándor Márai ainda mantinha algum contato era o Istvan Vorosvári, seu editor húngaro no Canadá, radicado no Canadá. Tá aqui para vocês, ó. E aí, gente, ó, essa aqui é o mar do Pacífico, onde as cinzas do Sándor Márai, da Lola e do János foram atiradas. E eu quero mostrar a vocês também, ó, essa prateleira com obras do Sándor Márai publicadas em várias línguas. Vamos passar aqui em revista, tá? Ó, em húngaro, ele é o escritor húngaro mais publicado ao redor do mundo, tá, gente? Olha aqui, ó. Em francês, ó, tá aqui o Sándor Márai, Último Dia em Budapeste. Olha aqui, ó, os seus diários, ó, olha que coisa maravilhosa, né? Nós temos aqui também, ó, em húngaro, obras do Sándor Márai em húngaro. E aqui, gente, ó, tá aí sobre Nápoles. Olha os tomos mais antigos em húngaro. Eu vou passando em revista aqui para vocês. Grande Sándor Márai. Olha aqui os seus diários, ó, são muitos volumes em inglês também, é claro. Em alemão também, ó, o Sándor Márai sendo publicado em alemão, As Brasas, Divórcio em Buda, Herança de Esther. Olha aqui, ó, em português, gente, ó, a Gaivota, a Irmã, a Ilha,
A Conversa de Bolzano, olha aqui em português, Rebeldes, cadê as brasas? Tá aqui, gente, ó, Sándor Mário, publicado em português, tá? E eu quero mostrar também adaptações aqui as brasas, Embers, e tem aqui aquele ator irlandês, meu Deus do céu, agora me foge o nome daquele ator irlandês que aqui, ó, fez o papel de uma das personagens de As Brasas. É talvez a obra mais conhecida do Sándor Mário. Aqui A Herança de Esther, vejam só, outro cartaz de um filme seu. Aqui imagens dos filmes rodados de Sándor Mário. E, gente, foi um grande viajante, foi um nômade, não trocou a sua liberdade e a sua liberdade de consciência e formação pela possibilidade de permanecer na Hungria, já que ele seria cooptado pelo regime socialista. Olha aqui uma máquina de costura parecida com a da minha avó, com um gabinete maior, ó. E a gente tem um busto aqui, ó, do Sándor Mário, vejam só. A obra tem tamanho real, um pouco maior talvez. Esse busto foi inaugurado no dia 23 de junho de 2023 em Salerno, que é uma cidade ao sul da Itália, na costa do mar de Tirrenia, e faz homenagem à memória do escritor que lá viveu por 13 anos da sua imigração, entre 68 e 1980. Em muitas de suas obras, Sándor Mário menciona com carinho a cidade bela, triste e tristemente nobre, e fala dos italianos sábios, galantes e humanos lá do sul do país. Salerno também conta com a autoestima do escritor, motivo pelo qual ele se resolveu lá na cidade colocar a sua estátua num dos lugares mais bonitos e lotados da cidade. O passeio, né, de Lungomare e Trieste, na entrada da cidade velha. Tá aí, a homenagem ao Sándor Mário. E aqui tem mais, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês os fatos interessantes. Mário, o jornalista, aquele que escreveu diários. O diário do escritor Sándor Mário é um dos seus trabalhos mais populares e fortalece o seu estilo, né? Com profunda subjetividade, diversos temas tratados, e permite ao leitor uma proximidade com a sua pessoa. Seus primeiros diários, entre 43 e 44, no fim da Segunda Guerra, também são fruto da sua situação de vida. À época, Sándor Mário estava doente, solitário e sofria de uma crise como escritor. Entre 1943 e 89, o ano em que ele morreu, né, em que ele tirou a própria vida, Sándor Mário escreveu o seu diário quase exclusivamente numa máquina de escrever. A pedra de toque do seu diário era fornecida por suas experiências pessoais de leitura, ocorrências, acontecimentos do mundo, estreias teatrais, viagens, reflexões gerais e filosóficas sobre a vida, assim como julgamentos de um pensador, né? A edição completa das milhares de páginas datilografadas foi terminada em 2018 apenas, com a publicação em Budapeste do 18º e último volume dos seus diários. E aí tem uma citação do seu diário escrito em Nápoles, entre 43 e 44. A minha relação com a língua húngara é primordial e fatal. E eu desejo que aqueles que falam essa língua sejam mais educados e éticos. Em resumo, mais valorosos da vida que vivem. Mas será que eles são agora? E quem ousaria julgar essas pessoas? Minha relação é com a alma, é com a minha alma e com a língua húngara. E também com alguns livros, paisagens e poemas em húngaro. Tudo mais me é indiferente e não traz esperança. Sim, o Sándor Mário,
Olha só, os seus diários de 49 a 56 em Nápoles, primeiro, depois da Suíça, o segundo local de exílio, outros de 68 a 75, ó, e os últimos diários de 84 a 89, quando ele morava em San Diego. Vejam só, imagens para vocês. E depois, aqui, ó, nós temos aqui os anos de Salerno, né? Tem aqui, falando dos anos de Salerno, os anos que Sándor Márai passou em Salerno, e lembrem que esse busto aqui foi erigido em Salerno, foram o período mais rico da vida de emigrado do escritor. Não apenas 6 novas obras dele foram publicadas, mas vários dos seus escritos, alguns com início décadas depois, se tornaram disponíveis ali em Salerno, né? Por outro lado, também foi em Salerno que a quebra da sua obra se tornou aparente. O escritor popular se transformou num escritor com novas intenções e ideais, mesmo se estivesse escondido atrás de uma máscara histórica e de uma abordagem analítica. Olha só, está falando aqui, 3 desses volumes são reflexões de uma história. Aí está falando dos livros que ele escreveu lá em Salerno. Olha que imagem bonita, ó. Fotos maravilhosas dessa costa italiana. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. E crescentemente a imigração estreitou, né, o espaço de Márai como homem escritor. E no exterior, o escritor o escritor húngaro premiado e popular, se ligou profundamente à sua língua húngara. O seu poema Oração Fúnebre mostra a sua língua nativa se dissolvendo. O título do poema é idêntico àquele da primeira obra em húngaro, e serviu ao mesmo tempo como uma lembrança para aqueles que também tinham emigrado como ele próprio, e que para dizer que eles podiam sair da sua pátria, mas não da solidão que devorava, digamos, a memória. É por isso que ele lembra em Oração Fúnebre os mais importantes talentos intelectuais da sua vida anterior, né? Figuras como János Arany, Béla Bartók, Gyula Krudi e as mais belas palavras em húngaro, na língua húngara, e as mais preciosas localidades. Tá falando aqui da recepção do poema e tudo mais, ó. E tem aqui, ó, o contato que ele manteve com a sua mãe, com alguns parentes, ó, na Hungria, né? Depois que ele deixou a Hungria em 1948, Márai apoiou financeiramente sua mãe de forma mensal e de tempos em tempos enviava para o seu irmão Gábor e a sua família remédios. Era algo arriscado, porque até 1967 o Márai trabalhou para a Rádio Europa Livre, que era obviamente antissoviética, né? Assim arriscando a situação dos seus parentes na Hungria, na sua Hungria nação. Em 1955 ele recebeu uma carta com o seguinte aviso: sua família manda uma mensagem através de um conhecido meu, pedindo que você pare de lhes mandar cartas e provisões em seu próprio nome, e a partir da cidade, a partir de onde você manda tudo isso, porque eles estão com medo de que isso possa colocá-los em problema aqui na Hungria socialista. É por isso que as cartas dirigidas, então, receberam outros destinatários. Está aqui para vocês, ó, imagens aqui da Lola e do János, o filho adotivo dos dois. Aqui o Sándor Márai, 1950, ao redor de 1950. Olha aqui uma imagem de Nápoles, bonita foto aqui. O Márai, a Lola e o János, de 52, em Nápoles. Olhem só. E aqui tem um malão, um baú, ó. Olhem só. E aqui, gente, ó. O Piotr Bošek, que é um artista, designer, escultor e professor da Academia de Artes de Cracóvia, fez uma homenagem aqui ao Márai com a novela Ember. Fez aqui uma homenagem gráfica com a novela, ó. A novela As Brasas.
Eu vou ler para vocês um trecho dessa novela As Brasas, em que dois amigos passam em revista uma profunda amizade e também uma traição que possa ter ocorrido entre ambos. Está aqui, ó, Embers. E aqui mais, deixa eu ver, esse aqui eu ainda não tinha visto, ó. Filmes a partir da obra de As Brasas, ó. Herança de Esther, ó, As Brasas. Aqui, ó, aqui eu não posso por causa de direitos autorais, gente. As Brasas, Herança de Esther, Aventura e Secret Number. São filmes adaptados a partir de obras de Sándor Márai. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu pensei primeiramente em ler um trecho aqui ao lado do busto, e acho que vou fazer isso, mas eu também pensei que eu poderia ler um trecho de As Brasas do Sándor Márai ao lado dessa estante de livros. Então aqui, ó, imagens aqui, Toledo na Espanha, ó, o Sándor Márai, na Grécia, olha só, Salerno, aqui a família, ó, 1975 em Salerno, aqui o Sándor Márai, 75 anos, a Lola aqui, ó, aqui sua família, aqui em Salerno, olha que bela cidade, o litoral, aqui eu estou tentando identificar a cidade aqui, a Lola, uma foto da Lola. Vamos lá, gente, eu vou pegar aqui o trecho para ler para vocês. Esse é o último cômodo da casa do Sándor Márai aqui em Košice. Continuemos Viagens de Vassoler. Bom, gente, eu resolvi ler esse trecho de As Brasas parte ao lado do busto, e depois eu me movo até a estante, porque é muito importante que um escritor dessa envergadura, e que um escritor, num mundo que se torna cada vez mais ágrafo, um mundo em que certamente o Sándor Márai não gostaria de viver, ele que pôde viver num mundo mais inteligente, mais humanístico, mais aprofundado em termos humanísticos do que o nosso, da nossa época, é importante que nós homenageemos a homenagem que fizeram ao escritor em Salerno. Um dia eu estarei na cidade italiana de Salerno e buscarei esse busto do Sándor Márai que está por lá. Agora eu quero ler para vocês um trecho da sua grande obra As Brasas. Sándor Márai, As Brasas. De manhã, o general esteve muito tempo na adega do vinhedo. Fora até lá antes do amanhecer, junto com o vinhateiro, porque 2 barris de seu vinho haviam começado a fermentar. Quando terminou de engarrafá-lo e voltou para casa, já passava das 11 horas. Sob as colunas do pórtico, revestido de pedras úmidas cobertas de mofo, o couteiro o esperava e entregou uma carta ao patrão que acabava de chegar. — O que deseja? Perguntou o general, parando com ar de enfado. Jogou para trás da cabeça o chapéu de palha de abas largas que até então deixava na sombra seu rosto avermelhado. Fazia anos que não abria nem lia cartas. As correspondência era aberta e selecionada por um empregado no escritório do intendente. Quem trouxe foi o mensageiro, disse o couteiro, e ficou parado em posição de sentido. O general reconheceu a letra, pegou a carta e enfiou-a no bolso. Entrou no vestíbulo, protegendo-se do calor e, calado, entregou ao couteiro a bengala e o chapéu. Remexeu no estojo dos charutos e dali tirou os óculos, encostou-se na janela e, na semipenumbra, sob a luz que filtrava pelas festas das persianas entreabertas, começou a ler a carta. — Espere! Ordenou, chamando o couteiro que ia se afastando para guardar a bengala e o chapéu. Amassou a carta e a recolocou no bolso. — Diga a Coleman que prepare a carruagem para 6 horas. O landau, porque vai chover. Que vista a libré de gala. Você também, disse com ênfase inesperada, como se alguma coisa o tivesse deixado furioso. E que fique tudo brilhando. Comecem imediatamente a lustrar a carruagem e os arreios. Você se põe de libré, entendeu? E sente-se na boleia ao lado de Kalman. Entendi, excelência,
respondeu o couteiro, sustentando o olhar do patrão. Para 6 horas. Vocês partirão às 6h30, disse o general, e começou a mexer os lábios em silêncio, como se estivesse fazendo cálculos. Você se apresentará no hotel Águia Branca. Dirá apenas que fui eu que o mandei e que chegou a carruagem para o senhor capitão. Repita. O couteiro repetiu suas palavras. Nesse momento, como se quisesse acrescentar alguma coisa, o general levantou a mão e ergueu o olhar. Mas depois foi para o andar de cima sem dizer nada. O couteiro, imóvel, em posição de sentido, seguiu-o com uma expressão de espanto, esperando que a figura atarracada de ombros largos desaparecesse atrás do balaústre de pedra, na curva do patamar da escada. O general foi para o seu quarto, lavou as mãos e aproximou-se da escrivaninha alta e estreita, coberta de pano verde manchado de tinta, onde estavam enfileirados o tinteiro, a pena e vários cadernos empilhados com cuidado, milimetricamente arrumados, desses cadernos de capa de pano encerado e quadriculado, usados pelos estudantes para seus deveres. Agora deixo aqui o busto do Sándor Márai e a gente vem aqui, para eu ler junto dos livros, deixa eu pegar aqui, junto dos livros do Márai publicados em português, alemão, inglês, francês, húngaro, eslovaco e tudo mais. No meio da escrivania havia um abajur de cúpula verde. Acendeu-o, pois o quarto estava escuro. Atrás das persianas fechadas, no jardim sem viço e queimado pelo calor forte, o verão inflamava-se com suas últimas forças, como um incendiário que, na sua fúria alucinada, ateasse fogo a tudo antes de fugir para o fim do mundo. O general tirou a carta do bolso, alisou com cuidado a folha de papel e, sob a luz forte, com os óculos no nariz, leu mais uma vez aquelas breves linhas bem retas, escritas com letra pontuda. Cruzou as mãos nas costas e prosseguiu a leitura. E aí vai, gente. É a carta que o general recebe no começo de As Brasas do seu amigo, amigo de tantos anos, de tantas décadas, a quem ele não via há tantas décadas. O que aconteceu? Uma traição? Será que o amigo, a esposa do general, já falecida, havia traído essa amizade longeva, que envolvia luta de classes, envolvia afetividade e também disputa? Será que o amigo ficara com a mulher do general? O romance começa com uma carta e termina com uma carta, tudo em brasas. E eu vou deixar só essa dica para vocês, para ninguém falar que eu estou contando o final da história. Para vocês então, gente, mais essa imagem aqui do Sándor Márai, para vocês, grande escritor húngaro. Olha a Lola aqui também, sua esposa, bonita, companheira, grande companheira de toda uma vida. É isso, esse foi o museu. Tem mais uma sala aqui para onde a gente vai na sequência, parece que tem a máquina de escrever do Sándor Márai. A gente continua então, Viagens de Vassoler, no coração de Košice, a vida de Sándor Márai, por aqui, Eslováquia. Essa é a última sala propriamente dita do museu, gente, Aqui nós temos provavelmente essa máquina de escrever, com a qual ele datilografou, datilografou boa parte, ou a totalidade dos seus artigos, mais de 5.000 para jornais. Eu que fiz em 1994, na rua ou Avenida Faria Lima, em São Bernardo, com a dona Arsênia Serralia, que, olha, em 94, gente, nós já estamos aí há 32 anos, ela já era uma senhora, já deve ter falecido, a dona Arsênia. Eu fiz curso de datilografia, então me lembro que tem uma prensa, e a máquina de escrever do Sándor Márai. Tá aqui, gente, uma foto do Márai, elegante, bem trajado, um olhar incisivo aqui para a câmera. E aqui está retratando quando o Sándor Márai e a Lola se conheceram, Tem aqui de quando eles se conheceram num café em Berlim
e o romance que foi se estabelecendo até o casamento. Vamos ver isso aqui, ó. Vejam só, Sándor Márai e Lola se encontraram numa cafeteria, num local de chá em Berlim. Mara se apaixonou por Lola e começou a cortejá-la. Lola retribuiu os sentimentos e não muito depois eles estavam juntos planejando o futuro. Os pais de Lola foram contra a união desde o início. Eles não aprovavam Márai, o jovem boêmio que ganhava a vida a partir do jornalismo, que é excêntrico, né? O pai de Lola até mesmo contratou um detetive para vigiar Márai e lhe trazer relatórios. Eles não queriam surpresas, mas apesar de todos os esforços dos pais, o jovem casal permaneceu determinado. Eles planejaram o casamento em segredo e viajaram até Peste. Quando o pai de Lola ficou sabendo, já era tarde. Ele não pôde evitar o casamento. E ao final, Lola até lhe pediu que fosse testemunha do casamento entre ela e Sándor Márai. O pai deve ter pensado, o que eu vou dizer agora para minha esposa, né? Tá aqui, ó. Quando eles se conheceram, ó, numa cafeteria em Berlim. Olha aqui os pais da Lola falando, como é que é essa história de casar com o Sándor Márai? Olha o detetive aqui, ó. E o detetive fiscalizando os dois. Aqui a preparação para o casamento. Quando o pai foi para Budapeste, ele foi testemunha. Aí, gente, e agora? O que eu vou falar para a esposa? Ó? E aqui os locais, olha que interessante, gente. Aqui tem os locais, ó. O Sándor Márai nasceu em Košice, olha só. Tá aqui, ó, a cidade onde ele nasceu. Olha que bacana isso aqui, gente. Košice, na Eslováquia, tá aqui. Depois, ele foi estudar em Berlim, na Alemanha, tá aqui, ó. De 21 a 23, ó. Ele estudou em Berlim, tá aqui o portão de Brandemburgo, em Berlim. Entre 28 e 48, morou em Budapeste, olha aqui, ó, cidade aqui. E, se eu não me engano, essa é a visão de Buda, com castelo aqui, ó, tá? Depois do exílio, já em Nápoles, de 48 a 52, ficou na bela Nápoles, olha o mar aqui em Nápoles, no sul da Itália. Aí, como não obteve a cidadania italiana, foi para Nova York, de 52 a 67, ó, a cidade que não o agradou. Depois de Nova York, e detalhe que ele foi morar em Paris, depois de Berlim, porque a Lola começou a trabalhar lá em Paris, em Montmartre, né? E depois ele voltou para Salerno, na Europa, em 67, olha aí que bela cidade, onde fica o seu busto. E por fim, o último período, em San Diego, ó. Aqui é a imagem da Bahia, onde ficam as suas cinzas. Olha que bonito o local, são os locais onde ele morou na vida inteira. Olha só, gente, Márai pelo mundo, Sándor Márai pelo mundo. Que bonito isso. Tá aqui, ó, imagens aqui, provavelmente em San Diego, ó. Olhem só, um doce, a máquina de escrever, esse trem, ou, na verdade um avião, ó, as nuvens, e aqui, ó, os mistério, secreto. Então tem as dimensões. Tá aqui, gente. Aqui o Sándor Márai, ó, uma gravura dele aqui, ó, que vocês estão vendo, e a Lola para vocês. Que bonito. Vamos terminar aqui com a imagem do nosso querido Sándor Márai junto com a sua máquina de escrever. Eu me inspiro em grandes intelectuais e grandes escritores assim, são grandes inspirações para a minha vida. E eu me identifico profundamente com esse ímpeto de o Sándor Márai viver uma vida que lhe seja própria, que seja sua, que tenha as suas próprias características, a sua própria assinatura. Grande Sándor Márai, muito obrigado por sua obra, por sua inspiração, por suas viagens, não vou nem dizer por sua escrita, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. E eu até pensei em ir para a catedral aqui de Košice, mas eu acho que esse vídeo precisa realmente ficar com essa homenagem inicial ao Sándor Márai. Como o primeiro vídeo das viagens de Vassoler aqui em Košice, eu vou ficar tantos outros dias por aqui e terei a oportunidade de mostrar a cidade a contento para vocês. Com imagens aqui do museu
do Sándor Márai em Budapeste, em Košice, Budapeste também porque ele esteve lá. E com essa gravura, olhem só, do grande escritor. E aqui, a sua figuração, nós nos despedimos nas viagens de Vassoler. Like no vídeo se vocês gostaram desse vídeo. Tornem-se membros, tem a tecla Seja Membro aqui embaixo para vocês se tornarem membros do canal e poderem viajar com este nômade, fiel como os pássaros migratórios. Forte abraço a vocês. Sándor Márai para nós, com sua máquina de escrever, seu cavalo rocinante, dando tangibilidade e letramento às suas grandes ideias. Até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigado, mestre Sándor Márai. A gente faz aqui um chorinho, pessoal. A partir da casa do Sándor Márai, tem aqui um antiquário, ó, que ele aprovaria. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tem um antiquário aqui, ó. Olha só, tem um busto. Vejam só. E eu quero mostrar a vocês mais um pouco das ruas aqui de Košice, porque existe um restaurante Sándor Márai. Tá aqui para vocês, ó. Vamos andar por essas alamedas da rua Mašarska, rua húngara, talvez, rua húngara, justamente pela presença da antiga casa do Sándor Márai, Mašarska. E nós que vamos logo daqui a não muito tempo para a Hungria, nas viagens de Vassoler, eu quero levar vocês a esse restaurante. Olhem só, vamos andando por essa rua, olha só. Gente, é uma cidade, a Eslováquia, ela é nitidamente mais humilde, mais pobre do que outros locais pelos quais nós passamos, ó. Os edifícios estão mais combalidos, eles são bonitos, mas menos bem cuidados. Olhem só, mais rotos, ó, tem até, deixa eu ver aqui, ó, parece uma placa socialista e é mesmo, ó, Robotnický dom. Tô tentando entender o que acontecia aqui, ó, alguma casa dos trabalhadores aqui nesse local, ó, 1971, e a gente vai, ó, vamos caminhando por aqui, estamos chegando ao restaurante de Sándor Márai, perto da catedral, e eu vou almojantar por lá nesse primeiro dia aqui das viagens de Vassoler, uma quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, quando eu gravo esse vídeo para vocês. Olhem só, para vocês. Hello, my friends. Tem um pessoal aqui simpático, né? Hello, my friend, hello. Tem um pessoal simpático aqui, então... Oh, I'm sorry, my friend. Então, rapaz, eu tô... Vamos lá. Então a gente tá aqui, ó. Aí tem uma ruazinha aqui, ó. Desse lado, uma alameda, ó. Olha só, gente. Tem uma galeria. Deixa eu ver se era aqui. Tem uma galeria aqui, olha que bonita essa galeria. E a gente vai... Nossa, gente, que rua interessante, ó. A gente vai caminhando. E eu tô até vendo, ó. Eu posso caminhar por aqui, ó, para chegar... Olha, tem um café Trieste. Nossa, mas que belo café. Ah, virei aqui amanhã, ó. Café Trieste aqui, um belo café que o Sándor Márai certamente frequentaria, se ainda vivesse aqui em Budapeste, ó. Olha só, esse café Trieste, olha que delicadeza. Que belo café aqui para nós, gente, das viagens de Vassoler. Viremos certamente ao Café Trieste, local literário. E a gente continua caminhando por aqui, ó, para nós chegarmos até essa catedral, ó. Olhem só. E parece, gente, que a Eslováquia, pelos resultados econômicos mais difíceis, tem pensado em se reunificar à República Tcheca. Houve uma separação pacífica entre os dois, mas a República Tcheca, mais próspera, poderia voltar a receber a Eslováquia no seu seio. Isso tem sido pensado. O Robert Fico, que é o líder da Eslováquia, é amigo do Vladimir Putin,
E a Eslováquia tem uma dependência maior do gás russo, por isso é mais prejudicada com a escassez, já que os Estados Unidos impingiram aos seus, entre aspas, aliados da Europa a compra do gás americano por 30% a mais em relação ao valor. Olha aqui, gente, para vocês, nas viagens de Vassoler, olha aqui, gente, essa bela praça, olha que lugar maravilhoso. Vejam que bela... nós vamos mostrar tudo isso para vocês nas viagens de Vassoler, olha só. Ali a catedral, provavelmente de Santa Isabel, creio eu. Vou deixar para mostrar isso a vocês no próximo vídeo das viagens de Vassoler, para a gente percorrer esse promenade, esse passeio aqui. E olha só, olha que bela imagem para nós das viagens de Vassoler aqui de Košice. Vamos caminhando, ó. Tá aqui para frente. Vai ter o restaurante do Sándor Márai à direita. Aqui um museu, provavelmente, ó. Ou na verdade um teatro, exato. Esse aqui é o teatro. É um teatro Anna Bolena, olha só. Apresentações teatrais. A gente mostra tudo isso para vocês no próximo vídeo. Por hora vamos só caminhar aqui, ó. Olha que coisa bonita, tem a fonte. Tem uma fonte, mas eu quero mostrar para vocês. Olha que bonito esse local, gente. Que belo passeio aqui para nós, das viagens de Vassoler. Tem um trem de rua que passa por aqui, ó. Lindo local. Agora sim a gente viu uma cidade mais deslumbrante, mais bem postada, colorida. Mesmo nesse dia aqui enevoado, linda cidade de Košice. Agora sim nesse centro, esse passeio formidável aqui nas viagens de Vassoler, ó. Vamos lá, ó. Mostrando para vocês o Sándor Márai. Imaginem o nosso querido Sándor Márai passeando por... Olha esse café Fontana também, ó. Nós vamos ao Café Trieste, vamos a esse café Fontana. É disso que eu gosto. Como eu sinto falta quando eu tô lá em São Paulo de cafés assim, de espaços de permanência para leitura, para profundidade maior. Mas não é, né? Não é a pegada... não é a pegada americanófila. Ali deve ser a Catedral de Santa Isabel. Lindo local. E esse é o bistrô Sándor Márai. Tá aí, gente, o bistrô em homenagem ao nosso queridíssimo Sándor Márai. É aqui que eu vou hoje degustar o almojante. Se estiver aberto, né? Vamos ver se está aberto, ó. Creio que sim. E é um local... Vamos ver aqui, ó. Local... Olhem só. Hello. Olha só, um local bonito. E a gente vai... Hello. E tem aqui, ó, a livraria, os livros aqui, ó. E eu vou almoçar por aqui, nesse bistrô em homenagem ao Sándor Márai. Vamos pegar uma mesa e a gente já conversa na sequência. Então tá aí, gente. Esse aqui é o ambiente do Bistrô Márai, aqui nessa bela avenida no centro de Košice. Linda cidade. No próximo vídeo das viagens de Vassoler nós vamos explorar esse passeio e eu espero que vocês tenham apreciado essa homenagem encarecida de um admirador contumaz da obra e da vida do Sándor Márai. Um forte abraço a todas e a todos vocês. Até a próxima. Fiquem aqui com esse belo bistrô aqui em homenagem ao Sándor Márai na sua cidade natal, Košice. Até a próxima. Eslováquia para vocês. Tchau, tchau, pessoal.